né? Na semana passada, nós trabalhávamos dentro dessa perspectiva da ambição, a implosão, não é, do coração. Nós falávamos inicialmente sobre os nossos desejos, não é, sobre aquilo que nós queremos, não é, sobre esse dilema que muitas vezes nós enfrentamos, que diz respeito a entender se precisamos ou não daquilo que nós queremos. Ficamos muitas vezes às voltas com essas coisas, né? E aí as perguntas que nos foram feitas naquela oportunidade diziam respeito às coisas que estão abrigadas dentro do nosso coração. O que há no cofre do nosso coração? O que nós guardamos ali? Né? O que é importante para nós? O que é caro para nós? Quais são as nossas, não é, prioridades? Quais são as nossas grandes coisas? Não é? Pensávamos também sobre como nós enxergamos a vida, as lentes dos nossos olhos. São advertências de Jesus, não é, acerca de olhos bons e olhos maus. E quando ele fala dessa situação dos olhos, ele vai dizer que, dependendo da condição dos nossos olhos, nossa vida estará em grandes apuros, não é? E, finalmente, o texto nos perguntou, não é, ao que se dedica, ou a quem se dedica, não é, o nosso maior zelo, a nossa maior dedicação. Não é? Então, quais são as perspectivas que nós tiramos dessas coisas, né? O que nós aprendemos desse pensamento acerca da vida? Quanta liberdade nós pretendemos usufruir, não é? Ou do que nós estamos dispostos a abrir mão? Se a perspectiva é agradar ao Senhor, o que nós estamos dispostos a fazer? E até onde nós estamos prontos a ir quando a questão é agradar a nós mesmos, não é? Quando a questão é o ego, né? Então é importante a gente pensar que ambição e ansiedade é um binômio perigoso, uma dupla que nos coloca em grandes apuros, em grandes riscos. Não é? Há uma fala de William Shakespeare, numa de suas peças, onde uma pergunta é feita a um determinado personagem ali, Cromwell, e é dito assim: põe de lado a tua ambição, por causa deste pecado, anjos caíram. Interessante a gente pensar, não é, que a queda dos anjos da eternidade se deu exatamente por causa da ambição, porque eles queriam ter o que não podiam, queriam ser o que não podiam, não é? Essa é a história de Satanás, é o seu grande exemplo, não é? Então nós temos aí lições preciosíssimas no tempo e na história, não é? Então, muitas vezes nós estamos às voltas com os nossos ímpetos, com as nossas motivações, com as nossas obsessões. E o termo obsessão já nos coloca diante, né, de uma certa gravidade, porque a obsessão é um desejo desenfreado e obstinado. Não importa o meio, não importa como, eu preciso ter aquilo que eu quero. E aí você se torna um obcecado, você se torna alguém marcado, não é, por uma perspectiva obsessiva. E aí as coisas se complicam cada vez mais. Portanto, Jesus vai nos fazer, não é, um confronto. Jesus vai colocar numa balança os nossos desejos, as nossas perspectivas. Ele vai chamar a nossa atenção para o que nós temos diante dos nossos olhos, não é? E ele vai falar que muitas vezes as nossas priorizações são espúrias. Na primeira parte do texto que estamos estudando, que é o capítulo 6, né, de Mateus, a partir do verso 19, nós fizemos a leitura da primeira parte, e hoje nós vamos trabalhar dos versículos 25 a 34, tá? Nós vamos fazer a leitura ao longo do estudo, tá bom? Mas Jesus está aqui nos confrontando diante de algumas coisas, está nos ensinando sobre quais são os verdadeiros tesouros, como se dá o contraste entre luz e trevas, né, e a quem o nosso coração serve. Ele vai nos colocar diante dessas perspectivas duplas para que nós possamos pensar sobre como nós estamos vivendo a nossa vida. Portanto, Jesus ele nos confronta, Jesus ele pesa as nossas motivações, ele pesa o nosso coração. Portanto, se a perspectiva é de satisfação, há que se perguntar: quem está sendo satisfeito? O Senhor, não é, que é o nosso Criador, que é, por assim dizer, o nosso dono,
ou o nosso ego? Quem está sendo satisfeito? Quem está tendo a primazia dos nossos esforços? Por isso, a ideia de Jesus nos confrontar aqui. E ele então vem nos apresentar a solução. Jesus é quem vem responder aquela pergunta que nós fizemos na semana passada: ser e não ter. Eis a questão. Ficamos muitas vezes divididos entre essas duas perspectivas: ser ou não ser, ter ou não ter, como é que é isso? Eu valho o que tenho, como é? Então é importante a gente pensar, mas Jesus é quem vai nos responder claramente essas coisas, Ele é quem vai tirar as dúvidas que sobem ao nosso coração, quando nos vemos envolvidos em dilemas envolvendo o materialismo e as coisas espirituais. Então Ele é quem vai nos mostrar que a vida é sustentada por Deus. Jesus tem o objetivo aqui de nos dizer, depois de orientar. Se você observar bem no capítulo 6, Jesus está ensinando as pessoas primeiramente a serem espirituais. Ele vai falar de jejum, vai falar de oração, vai falar de generosidade, de caridade, e logo em seguida ele já emenda com ensinos acerca de como nós lidamos com as questões materiais, como é que nós lidamos com o dinheiro, com as riquezas, como é que nós mexemos com essas coisas, não é? E, a bem da verdade, nós ainda estamos sofrendo para aprender. Não temos aprendido, é algo que ainda divide o nosso coração, é uma coisa que ainda causa muito problema, Nós temos um grave problema, uma grave situação envolvendo as riquezas, Então, ele vai nos dizer que a orientação do Senhor, ela é infalível, é a orientação que nós devemos acatar, Porque ela vem resgatar para nós o significado da vida. A filosofia antiga falava dessas coisas e ela, quando pensava no significado da vida, eles entendiam que a vida se pautava ou se resumia na busca pelo bem supremo. E aí, definir o que é o bem supremo é um grande desafio. Mas nós que conhecemos ao Senhor, temos a sua palavra, temos as suas orientações, temos grandes chances, belas possibilidades de encontrar a resposta para essas coisas, e Jesus vai nos ajudar nisso, Porque quando falamos de bem supremo, estamos falando, obviamente, do próprio Senhor, Uma vida pautada na sua verdade, nas suas orientações, é uma vida que encontrou o seu significado, tá certo? Logo, irmãos, importante que entendamos que nós precisamos e podemos, com a ajuda do Senhor, fazer as melhores escolhas. Ser cristão equivale a entender o que o Senhor requer de nós. Nós somos cristãos exatamente para isso. Gosto de sempre orientar pessoas em dificuldades, e quando eu também me encontro nelas, que a minha fé, ela é decisiva exatamente nesses momentos. Por que eu sou uma pessoa de fé? Por que eu tenho fé? Onde é que a minha fé se encaixa na minha vida? Muitas vezes a gente faz uma diferenciação, afirmávamos isso também na aula passada, porque o grande erro de muitos cristãos dos nossos tempos é separar a sua vida em vários compartimentos. Alguns são sagrados, outros não. Mas a vida do cristão, ela é integralmente sagrada. Tudo o que nós fazemos, fazemos diante de Deus. Agora, o que nós precisamos entender é se consagramos o que nós estamos fazendo. Se o que você faz, em público ou no privado, é digno de ser ofertado ao Senhor. Essa é a grande questão. Mas estamos sempre diante de Deus. Portanto, não há como sustentar aspectos de nossa vida que não sejam, sagrados. Tudo você faz para o Senhor. Agora, se você faz para a glória dele ou para a sua própria glória, é outra questão. Portanto, com a ajuda de Deus, nós podemos definir os melhores objetivos e atentar para o que realmente importa. O que nós precisamos é alcançar esse nível de maturidade e discernimento para que nós reconheçamos quais são as coisas mais importantes e, como a palavra também nos ensina, escolher a melhor parte. E isso acontece à medida que nos libertamos de ambições materialistas. E nós vamos perceber
que nós não estamos pensando aqui, não é, numa renúncia de tudo aquilo que seja material. Não estamos aqui ensinando aos irmãos que vocês devem fazer um voto de pobreza, nada disso. Mas que vocês entendam que possuir, envolve propósito, envolve significado de vida. Tá? Temos hoje uma oferta de boa vida imensa. Não é? O conforto está sendo ofertado em cada esquina, em cada propaganda, em cada veículo de comunicação que nós encontramos são facilidades. Por isso, nós precisamos ainda mais discernir essas coisas, para que nós não nos tornemos viciados em conforto, para que nós não sejamos dependentes, né, dessa boa vida que é ofertada aí a todo instante, né? Para que nós superemos essa angústia de não ter ou não ser, né? Sendo assim, irmãos, Jesus nos pergunta: ansiedade para quê? Observe o que nos diz aqui o verso 25 e alguns versos seguintes, quando ele nos diz: por isso, aqui está, meus irmãos, a conexão com o que nós vimos na semana passada. Portanto, que você possa se lembrar, que você possa fazer essa conexão. Só há sentido em entendermos o que o Senhor Jesus vai nos dizer do verso 25 em diante, se nos lembrarmos, se entendermos o que ele nos disse do verso 19 até o verso 24. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E Jesus segue: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, Jesus ele faz algumas afirmações e termina com uma pergunta. Quando Jesus nos ensina sobre quais são os verdadeiros tesouros, quando Jesus nos fala qual é a verdadeira luz, e quando ele nos afirma a qual Senhor vale a pena servir, ele vai dizer: entendendo isso, eu digo a vocês, não andem ansiosos, porque a ansiedade é coisa de quem não compreendeu o que é o verdadeiro tesouro. A ansiedade é coisa de quem ainda caminha nas trevas, procurando uma luz no fim do túnel. A ansiedade é coisa de quem não conhece ao Senhor verdadeiramente, porque se conhecesse, não ansiava. É duro, né? Mas Jesus ele é direto, ele vai logo ao ponto. Se você soubesse realmente quem é o Senhor, por isso ele vai dizer que nós somos homens de pequena fé. Porque homens de pequena fé procuram sinais, procuram tábuas de salvação para poderem se agarrar. Homens de pequena fé precisam se autoafirmar nas coisas que possuem. Homens de pequena fé precisam ser reconhecidos pelo tamanho da sua conta bancária. Homens de pequena fé precisam de coisas para serem aceitos. Jesus ele vai mostrar para nós que a ansiedade é totalmente desnecessária, irmãos. E vai apresentar uma outra afirmação ainda mais dolorosa. Ela é incompatível com a vida cristã. Quando eu falo da ansiedade, eu não estou falando do transtorno depressivo, mas estou falando dessa ânsia, dessa busca, desse sentimento incontido que nós temos de antecipar o futuro. É de você querer adiantar o relógio. Por mais que você possa fazê-lo, você não vai conseguir interferir no tempo. Eu posso pegar o meu relógio aqui e acertá-lo para meia-noite e dizer: irmãos, é meia-noite, já é quinta-feira,
não vai adiantar, continuará sendo 9 horas da noite. Então, é importante que nós nos lembremos dessas coisas. É importante que nós entendamos que confiança em Deus é a base do cristão, porque foi Ele quem nos criou e Ele nos sustenta. Esses exemplos que o Senhor Jesus nos dá aqui são exemplos clássicos do sustento do Senhor. E Ele vai mostrar para a gente algo muito simples. Se o Senhor sustenta as coisas mínimas, Ele não vai criar daquilo que realmente é importante? Se o Senhor, Ele se preocupa com as aves dos céus, se Ele se preocupa com as flores do campo, Ele não vai se preocupar com você, que é seu filho? Ele não vai se preocupar com você, a quem Ele ama, por quem Ele deu o seu próprio filho? Portanto, irmãos, é uma questão de entendimento apenas, porque o cuidado do Senhor é abrangente. Jesus está sendo extremo aqui, Ele não está dizendo que Deus é um jardineiro esquecido que está ali regando plantas enquanto seus filhos estão morrendo afogados. Não, Ele está dizendo que Deus tem condições de cuidar até mesmo das pequenas coisas, porque das mais importantes Ele já tem sob o seu controle. Isso é fantástico, é maravilhoso a gente entender que Deus é um Deus diligente, que está nas mãos dEle o gerenciamento do tempo, o gerenciamento da nossa vida. Ele nos trata como pais, Ele nos dá a sua hospitalidade. John Stott diz algo maravilhoso, que quando ele afirma que o cristão vive na cozinha de Deus. É legal essa história. Quando fala de cozinha eu já fico animado, porque a cozinha é o centro nervoso da casa. Para a cozinha são convidadas as pessoas íntimas, é na cozinha que as melhores conversas acontecem. É na cozinha que as melhores coisas são compartilhadas. E é isso que Deus faz conosco. É isso que Deus faz conosco. É isso que Jesus nos dá. Jesus, quando nos leva para a casa do seu Pai, nos leva para os cantos íntimos. Ele nos leva para aqueles lugares onde a proximidade é uma constante. Portanto, é ali que nós vivemos. Portanto, cristão, o Senhor está atento. Não se preocupe. Ansiedade para quê? Deus está prestando atenção a tudo que você necessita. Mas há um outro aspecto bem interessante, e aqui a gente pensando em ansiedade, a gente vai perceber também que a vida cristã ela é passível de desafios. Aqui nós podemos fazer algumas inferências acerca do que Jesus está nos dizendo. Lá no finalzinho do verso 34, há uma sentença onde Jesus diz assim: basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus quer nos dizer com isso é que, não obstante estejamos na cozinha de Deus, não obstante estejamos sendo guardados pelo Senhor, nós não nos tornamos imune aos desafios. Não nos tornamos pessoas blindadas, como tem sido ensinado por aí. Nós somos passíveis de dor e temos também as nossas responsabilidades. Logo, o cristão tem responsabilidades pessoais. Saber que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos dá tudo que é necessário, não nos tira da responsabilidade de trabalhar, de lutar pela nossa vida, de galgar nossos espaços, de conquistar. Isso envolve, meus irmãos, aprimoramento. É nosso dever procurar crescimento, é nosso dever procurar usar de forma inteligente a provisão de Deus. Isso envolve até mesmo o princípio teológico do mandato cultural. O Senhor nos deu tudo para que nós desenvolvêssemos. Quando o Senhor nos oferece, o mundo com todas as suas possibilidades, o que o Senhor espera é que nós desenvolvamos essas coisas. E isso envolve os avanços tecnológicos. Eu acredito piamente que o Senhor se alegra muito com o desenvolvimento das coisas pelos seus filhos. Mas o Senhor não quer que nós adoremos essas coisas. E aí é onde está muitas vezes o nosso problema. A gente acha tão bonito, acha tão bom, que quer resumir a vida a apenas isso. Mas o que o Senhor espera é que nós cooperemos. E cooperar é a ideia de operar, trabalhar junto.
O Senhor nos dá o que é necessário e nós desenvolvemos. O Senhor coloca na sua mão e Ele espera que você faça com que aquilo aumente, com que aquilo cresça, com que aquilo se torne ainda melhor. Portanto, não há espaço aqui para a preguiça, não há espaço para a indolência. O que nós precisamos é nos dedicar também, porque o cristão tem responsabilidades consigo mesmo. Ele tem, que, como dizemos por aí, correr atrás. Ele tem que ir em busca. Ele tem que fazer por onde também, porque o Senhor já deu o que é necessário para que você chegue mais longe. Ele estará te acompanhando, mas Ele também quer o seu empenho. Um outro aspecto dentro disso é que o cristão também tem responsabilidades com o próximo. Esse é um grave problema que nós muitas vezes temos, porque a gente pensa apenas em nós mesmos. Gosto de uma máxima, que aprendi na minha casa, que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. E essa, meus irmãos, é a tônica da vida. A gente fura fila, a gente quer os melhores lugares, a gente quer ser sempre o primeiro, Você vai abastecer, você corre o risco de bater o carro, porque ninguém quer esperar a vez, um entra na frente do outro, e essa é a tônica da vida. A gente muitas vezes se vê nessa disputa de lugares, a gente muitas vezes quer ser melhor que o outro, quer receber mais que o outro, mas o desafio do Evangelho é pense no outro também. Jesus acabou de dar uma lição sobre caridade, ele vai dizer como a gente tem que dar esmolas, como a gente tem que desenvolver a nossa generosidade, que a gente tem que cuidar, da fome, da necessidade do outro, mas não fazer disso um meio de sermos muitas vezes reconhecidos. Então a gente tem que fazer e fazer caladinho, a gente tem que dar e dar para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Então é pensar no outro e procurar fazer o possível para diminuir a desigualdade. E você contribui com isso até mesmo quando você evita o desperdício. Porque quando você joga fora o que sobeja na sua mesa, você está tirando de alguém que não tem. Ou seja, você pegou para você mais do que você precisava. Essa é a mensagem do desperdício. Quando desperdiçamos, nós ficamos com essa mensagem diante de nós. Marca do egoísmo do nosso coração. Marca da grandeza dos nossos olhos, que quis mais do que podia abarcar. Então, quando você joga fora o que sobrou, porque você não conseguiu consumir, você está tirando de alguém que precisava. Certo? Então, é assim que a gente também diminui a desigualdade. Não é dar só o que está sobrando, é você também cuidar para que aquilo que você tenha seja uma bênção na vida de outras pessoas também. Por quê, irmãos? Nós somos os executores do cuidado de Deus. Quando você diz a alguém, Deus te abençoe, Deus te cure, você tem que pensar o seguinte: como é que eu posso ser a bênção de Deus na vida dessa pessoa? Dizer para alguém que está pedindo comida, Deus te abençoe, eu não posso te ajudar, você está dizendo, Deus não vai te abençoar porque eu poderia ser a mão de Deus na sua vida e não vou fazer. Olha só que interessante. Forte, Mas é o que muitas vezes a gente faz. Nós somos os executores da vontade, da bondade, do cuidado do Senhor sobre a vida dos outros. Então nós temos responsabilidades com o próximo e também temos a possibilidade de enfrentar apuros. Como eu já disse, o cristão não é incólume. Muito pelo contrário, às vezes por ser cristão você se expõe ainda mais, Então nós, não obstante tenhamos o cuidado, o amor e vivamos na cozinha de Deus, nós também podemos passar arroxo, podemos passar apuros, podemos sofrer situações, porque também somos vulneráveis. Você pode estar vestido com a armadura de Deus, estar preparado para todos os embates que a sua alma puder e precisar enfrentar, mas você continuará sofrendo dores, passando frio, sentindo fome e sentindo a resistência de outros, Então, tudo isso, irmãos, não envolve o fato de que nós somos superpoderosos,
né? Há uma linha por aí que afirma que cristão não pode passar necessidade, que cristão tem que andar bonito, bem arrumado, que cristão tem que ter o melhor carro, a melhor casa. Nada contra, se você tem, se nós temos, se nós podemos ter, bênção do Senhor. Mas há muitos cristãos fiéis que estão debaixo da lona. Há muitos cristãos fiéis que hoje estão amargando graves prejuízos. Há muitos cristãos fiéis que talvez hoje não tenham uma roupa decente para jogar sobre o corpo. Não julgue ninguém pela sua aparência. Não julgue ninguém por aquilo que ele tem ou não tem. Tá? Então é importante a gente pensar nisso. Somos ainda passíveis de falência. Há que se observar, obviamente, o que levou a tudo isso, mas não estamos imunes, corremos riscos, não é? Mas o que o Senhor Jesus quer nos ensinar é que mesmo na calamidade podemos experimentar paz. Mesmo na calamidade podemos sim experimentar a alegria da sua presença em nossas vidas, a certeza da sua salvação. Podemos ouvir Deus mesmo em meio ao caos. Podemos nos alegrar no Senhor mesmo diante dos furacões da nossa vida. Tá? Portanto, a vida cristã é passível de desafios, mas o que Jesus quer ensinar é o seguinte: o cuidado de Deus é ultra circunstancial, vai além das circunstâncias. As circunstâncias não vão definir se você é ou não um bom cristão. Agora, o que você tem que verificar é se as circunstâncias difíceis da sua vida não foram provocadas pela sua falta de sabedoria. Às vezes a gente quer culpar o cosmos, né, o alinhamento dos planetas, e tem cristão que ainda se apega com esse negócio de horóscopo, de astros, o planeta, sim, por isso que a minha vida hoje está toda errada. Não, a culpa não é do planeta, a culpa não é das estrelas. Muitas vezes a responsabilidade é sua, é nossa, é minha. As escolhas que fazemos, elas nos colocam em situações compatíveis com os seus desdobramentos. Portanto, o que nós precisamos fazer é buscar sabedoria. Aí aqui vale o conselho de Tiago. Está faltando sabedoria, meu filho? Vá na fonte, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Importante destacar, Deus não joga na sua cara, viu, a sua falta de sabedoria, Ele se alegra em dar. Então busque, peça ao Senhor: Senhor, eu preciso de sabedoria para decidir, para fazer, invisto ou não invisto, faço ou não faço. Mas o nosso maior problema é o nariz empinado. Somos topetudos. A gente faz, não quer nem saber. Aí depois, quando dá errado, Deus me ajuda. E aí, irmãos, pode ser tarde. Deus sempre vai te ajudar, mas as consequências dos seus atos sempre vão permanecer. Portanto, é necessário entendermos isso. Mas o nosso Deus, em seu modo maravilhoso e paternal de cuidar de nós, age outra circunstancialmente. As circunstâncias não limitam, tá certo, o seu poder, tá? Portanto, para que ansiedade? Se a vida cristã é marcada pelo bom senso. O cristão, meus irmãos, ele é marcado pelo bom senso. Jesus vai nos dizer ainda: não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí a conclusão: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E aí ele completa dizendo: basta cada dia o seu próprio mal. Coisas ruins, coisas difíceis podem acontecer, mas tenha bom senso. Tudo vai acontecer no seu determinado tempo. A ansiedade tem um problema grave, que é antecipar o problema. É como se eu soubesse: vai chover amanhã, 8 horas da manhã. Aí eu vou dormir de capa de chuva. Só vai chover amanhã. Não é? O ansioso, ele faz isso, ele traz
para hoje a preocupação que só chegará amanhã ou depois. É importante nós considerarmos essas questões, porque o que Jesus está nos dizendo é o seguinte: viva um dia de cada vez. Isso é ter sensatez. Não viver orientados por temores enganosos. O cristão deve ser marcado por uma vida serena, que é o equilíbrio de uma vida guardada por Deus. E uma vida guardada por Deus tem certeza, primeiramente, da sua gestão eficaz. E a gestão eficaz do Senhor nos coloca dentro da mesma perspectiva, onde nós devemos gerenciar adequadamente o nosso tempo e coordenar as nossas reservas de energia e vitalidade dentro das demandas que nos são exigidas. Tá? Porque quando você antecipa os seus problemas, você se esgota desnecessariamente. Você se desgasta sem precisão. Portanto, o que o Senhor espera de nós é que vivamos uma busca diferenciada. E aqui, um contraste muito interessante que Jesus faz entre o cristão e o pagão. Né? Ele vai nos dizer: os gentios é que procuram todas essas coisas. Que coisas? Essa inquietação com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Essa angústia que a gente vive é coisa, gente, de pagão. É coisa de quem não conhece o Senhor, é coisa de quem não sabe como Deus é providente, é coisa de quem não confia. Por quê? Qual deve ser a preocupação do cristão? Ele deve estar envolvido em promover o bem. O cristão deve estar envolvido com o reino de justiça do Senhor. Ele deve estar preocupado em como esse mundo poderá ser um mundo melhor, mais justo. E quando a gente fala em mundo melhor, nós estamos pensando, não é, nesses temas pequenos, que são importantes, mas são pequenos, que a gente vê por aí. Plante uma árvore. Tudo isso é importante, sim, claro. Que nós cuidemos dessas coisas, cuidemos do nosso jardim, cuidemos do ar que respiramos, mas existem outras coisas que nós temos visto aí serem torcidas, né, de uma forma escancarada, e muitas vezes a gente não faz nada. Como cristãos, o que nós estamos fazendo para que a justiça prevaleça? Como cristãos, o que nós estamos fazendo para que a verdade ganhe lugar? O que nós estamos fazendo para que o nome do Senhor seja honrado? Isso aqui diz muito respeito ao nosso testemunho, porque nós levamos o Senhor aonde quer que nós andamos. Mas se nós agimos de forma contrária à vontade do Senhor, ao invés de promover a honra do seu nome, nós promovemos exatamente o contrário. E o nome de Deus é envergonhado. Olha aí como andam os filhos de Deus. Não é? Quando a gente pensava alguns dias atrás sobre liderança, uma das coisas que marca a liderança é uma família equilibrada. Todo mundo está de olho, não é? Na família dos líderes da sua igreja. A família do pastor, a família do presbítero, a família do diácono, não é? Mas você já parou para pensar que você faz parte da família de Deus? E que o mundo está de olho na família de Deus? Que o mundo está de olho em como vivem os filhos de Deus? E aquilo que os filhos de Deus fazem diz muito a respeito do próprio Deus. Portanto, a gente precisa, meus irmãos, lembrar dessas coisas. A gente precisa considerar que nós levamos o nome do Senhor aonde quer que nós formos, aonde quer que nós andamos, não é? E precisamos ambicionar as coisas da melhor maneira, não é? Porque os cristãos, eles têm a sua ambição redimida. A ambição não é necessariamente uma coisa ruim. O que você precisa saber é o que você ambiciona. Se você ambiciona ganhar sobradinho para o Senhor, é uma ambição boa. Mas se você ambiciona ser a pessoa mais rica de sobradinho, é uma ambição ruim. Olha a diferença. Em Cristo nós temos as nossas ambições redimidas. Desejamos o que é bom. Queremos agradar a Deus. Desejamos ser mais obedientes. Olha a diferença. Continuamos sendo ambiciosos, mas ambiciosos pelo bem.
O pagão ele já é diferente. Olha como é que o pagão vive. Orientado pelo materialismo. Quanto mais tem, mais seguro ele se sente. A sua glória não é a glória de Deus ou de alguém. É a glória do eu. Não é? O pagão preocupa-se consigo mesmo. Não é? Quando nós somos resgatados por Cristo, a primeira lição que Ele nos dá é o seguinte: renuncia-se a si mesmo, renuncia-te a si mesmo. Se negue, meu filho. Tome uma cruz, venha comigo, lave os pés uns dos outros, perdoe. Então Jesus ele dá uma série de ensinos onde nós aprendemos sobre renúncia. Mas o contrário é verdade. Você é que importa. O que você quer é a sua prioridade. Não é? Você tem as respostas. São esses os ensinos que o mundo apresenta. E aí você encontra uma miríade de profetas dessa mensagem. Aí você pode chamá-los do que quiser, gurus, coaches, enfim. Mas tem muita gente aí disposta a ensinar isso. Mas Jesus ele não ensina assim. A glória é de Deus, não do eu. O pagão vive pelo imediatismo, ele morre porque ele tem pressa. Eu quero para ontem. E é assim. O cristão é chamado para a paciência. O cristão ele caminha pautado em promessas. E promessa vem acompanhada do teste do tempo. Lembram de Caleb? 45 anos esperando o cumprimento da sua promessa. Né? Mas ele sabia que quem havia prometido é fiel. O cristão ele caminha para a eternidade, ele se baseia na eternidade, mas o pagão ele não, ele se baseia na transitoriedade. O que importa para ele é o agora, não importa se é passageiro, mas ele quer agora. Portanto, irmãos, o Senhor é quem promove a redenção do nosso coração. No Senhor nós temos um coração novo, redimido, tratado. Portanto, para que ansiedade, se ela não serve para você que é um cristão? Para que ansiedade? Se os desafios estão aí, nós vamos enfrentá-los. Eles estão aí, nós vamos passar por eles. Mas a grande diferença é que você não passará sozinho. Para que ansiedade? Se o Senhor te oferece a capacidade de ter bom senso. Pensemos nisso, irmãos. E que a nossa ambição seja orientada pelo Senhor, para que ambicionemos as suas bênçãos, a sua vontade, e não a satisfação imediatista e ególatra do nosso eu. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, Salvador nosso, te agradecemos e te louvamos por teu cuidado e amor derramado sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos nossos maus desejos, desorientados e distanciados dos teus propósitos. Capacita-nos, ó Deus, a te agradar em todas as coisas, por menores que sejam. Ser com a tua igreja. E faz desta igreja uma igreja confiante, dependente do Senhor, sustentada, meu Deus, pela tua graça. E é no nome de Jesus que oramos e confiamos na certeza de que o Senhor nos atenderá a esta prece. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo orientador do Espírito Santo nos permita conduzir a igreja do Senhor, a família do Senhor, os recursos que o Senhor nos coloca nas mãos, para que, ó Deus, em tudo te agrademos e sejamos, ó Deus, encontrados pelo Senhor naquele dia fiéis e sejamos galardoados com a eternidade, onde te adoraremos por todo sempre. Amém.